Meu caro depressivo ou pessoa que está passando por um período muito difícil da vida e você olha para essa frase aqui que está no seu vídeo, que está na tela do meu computador e você acredita que depressão é apenas tristeza profunda, uma tristeza muito grande. E isso não é verdade. Então eu quero que você fique nesse vídeo para você entender que depressão não é apenas uma tristeza profunda, e sim um transtorno de humor, porque a tristeza ela é uma emoção humana plenamente adaptativa que faz parte de uma vivência normal da nossa vida. Agora, um transtorno de humor, aí já vira um problema. Então, vamos entender como a terapia cognitivo comportamental e a neurociência olham para esse aspecto, para essa psicopatologia e também caminhos e formas para você lidar. Então, nesse vídeo você vai compreender melhor tudo isso. Então, fica comigo e bora lá. Então, você vai entender agora um pouco da tríade cognitiva que o Aaron Beck e a Judith Beck postularam sobre a depressão. Você vai entender como aquele neurotransmissor que todo mundo fala, que é a dopamina, influencia nessa questão dessa psicopatologia, desse transtorno de humor, e também como, além da ativação comportamental que você vai ver lá na frente o que que faz, como a gente trabalha com a flexibilidade cognitiva desse paciente que está tendo essa vivência que faz com que ela tenha uma visão de túnel, uma visão de cabresto, onde você só consegue olhar os aspectos negativos da vida. E isso faz com que você veja a vida por lente de óculos suja. Tá bom que meu óculos está um pouquinho sujo, preciso limpar meu óculos, mas vocês entenderam. Então, continua aqui, vai fazer sentido. Agora vamos entender um pouquinho do transtorno de pensamento. E para você, pessoa curiosa, que não está triste e não está com depressão, mas acha esse tema curioso, isso aqui também vale para você, porque esse transtorno de pensamento, ele afeta até pessoas que não têm depressão, que vão causar certos sofrimentos emocionais. Mas primeiro a gente tem que separar que a tristeza, como eu falei, ela é uma emoção humana que está relacionada a lutos, está relacionada a perdas ou momentos difíceis da vida. Para a TCC, para a terapia cognitivo comportamental, isso não é suficiente para explicar a depressão, porque a gente observa esse transtorno de pensamento. E ele seria o quê? A visão que você tem sobre você, sobre as outras pessoas e sobre o seu futuro. Ou seja, é como se você não tivesse esperança nessas coisas. Você não visse capacidade sua de melhor, ou de ser uma pessoa melhor, ou de alcançar seus objetivos. Você acha que as outras pessoas não gostam de você, que as outras pessoas não querem estar com você, que você pode ser um fardo para essas pessoas. E três, que o seu futuro não tem sentido. Uma das coisas que muitas pessoas em depressões profundas falam é que elas não se enxergavam fazendo o próximo aniversário ou não se enxergavam vivendo coisas para daqui 2, 3 anos. Muito pesado, né? Mas esse é o poder que essa doença tem de tirar essa visão de futuro que você tem. Não só de futuro, mas você se enxerga como uma pessoa pior, você enxerga que os outros te odeiam, e isso parte de duas coisas: os pensamentos automáticos que vêm de crenças nucleares. Os pensamentos automáticos são essas mensagens rápidas, como se fosse um SMS do seu cérebro, que ele manda assim, fala: você é inútil, pô, passou. Ninguém gosta de você, pô, passou. Só que esses pensamentos vão fazendo como se fosse um filtro mental, que é o nome de uma distorção cognitiva. Tema para o próximo vídeo. E essa distorção cognitiva faz com que você apenas olhe os aspectos negativos sobre você, sobre o mundo e sobre o seu futuro. E quando você enxerga só essa parte negativa, acontece essa personalização, ou seja, você se personaliza como sendo esse algo ruim. E é aí que vem o problema, e é aí que vem o lado negativo. É aí que acontece esse transtorno do pensamento. É como se você mesmo se colocasse nesse padrão. Obviamente, não é só você que faz isso. O ambiente é responsável por isso. O ambiente, quando eu falo, é as pessoas ao seu redor, a situação do país. Porque uma coisa que fica chato e quem critica a TCC e quem não entende a TCC é que achar que é tudo culpa do indivíduo. Não é. É culpa do ambiente, da genética e da cultura. Ou seja, tem coisas culturais que nos colocam nesse transtorno de pensamento. Por exemplo, falando uma coisa que é muito claro, que é o machismo. Porque, por exemplo,
tanto o machismo que faz muito mal para as mulheres também faz mal para os homens, porque homens são os que não buscam terapia, homens são altos no índice de suicídio. Por quê? Porque justamente tem muitas pessoas tiveram essa criação do homem que não precisa pedir ajuda e tal, que tem que resolver tudo sozinho, que não fala das emoções, e aí justamente cria-se essas situações. Ou seja, essa psicopatologia ela é muito complexa, mas ela nasce também da interpretação de mundo que você tem. E essa interpretação de mundo passa pelos pensamentos disfuncionais criados pelas crenças nucleares que são afetados pelo ambiente. Tá fazendo sentido até aqui? Comenta aqui se está fazendo sentido para você e vamos para o próximo tópico. Agora vamos para uma vivência muito comum das pessoas que têm depressão, que é citar aqui, elas perdem energia, é como se elas estivessem esgotadas. E a gente tem que entender que o cérebro é via comum final do que a gente sente, dos nossos transtornos, dos nossos pensamentos. Ou seja, as coisas que interferem no nosso cérebro vão interferir na nossa visão de mundo e nos nossos comportamentos. Dito isso, a gente precisa entender que a dopamina, o hormônio, o neurotransmissor tão falado e tal, mas pouco entendido, ele é responsável pelos comportamentos regidos por uma recompensa. E também ela é responsável pela antecipação funcional para que você busque uma recompensa. E o que isso significa? Por exemplo, você faz coisas regido por recompensa. Uma coisa muito clara é você se levantar e ir ao banheiro, uma necessidade fisiológica que precisa ser atendida, ou seja, um objetivo. Isso libera dopamina, até que você saia de onde você está e vá para o banheiro. Eu sei que isso é muito claro e muito lógico, mas entenda, existem pessoas que estão em níveis depressivos tão profundos que eles não conseguem fazer essas necessidades fisiológicas básicas, como comer. É por isso que um dos critérios diagnósticos da depressão é justamente a gente observar um ganho de peso excessivo ou uma perca de peso excessivo, justamente porque ela afeta essa situação. Isso acontece pelo seguinte, porque quando você deixa de fazer as coisas, esses comportamentos regidos por antecipação e recompensa, você deixa a liberar dopamina. Isso é um ciclo que vai se retroalimentando. Ou seja, você tem uma visão negativa sobre uma coisa, você fica na cama porque você tem medo de falhar. Ficando na cama por ter medo de falhar, você não libera essa dopamina e você não faz esse algo. Isso é um ciclo que vai se retroalimentando, e isso é negativo para você, porque você deixa de ter esse estímulo, você deixa de ter a liberação desse neurotransmissor. E isso a longo prazo é o que vai gerar, aliás, uma das vias que vai gerar é esse sentimento da depressão. Então, é algo que é muito profundo, porque é afetada por várias vias, vias cognitivas, vias organísmicas e fisiológicas. Então, essa parte da neurociência é uma das coisas que a gente consegue abranger de uma maneira comportamental. Por exemplo, a gente tem, que seria o próximo tópico, vou até adiantar para você, porque eu gosto muito de falar disso, que é uma lista de atividades da ativação comportamental. Ou seja, a gente coloca micro-objetivos para que essa pessoa vá cumprindo. E isso sempre dentro do contexto. Gente, entenda, todo tratamento para depressão envolve um contexto. Então, quando eu vou fazer isso com meus pacientes, eu olho, observo, pergunto, tento entender e, sabe, faço até perguntas que parecem aleatórias para que eu tenha um contexto maior desse paciente, para que ele consiga viver como ele gostaria de viver. Então, a terapia não é para que você seja extremamente funcional. Não, é para você fazer o que você gostaria de fazer. Porque é muito frustrante você ter sonhos, vontades e querer ter realizações e você se sentir freado, travado e preso no mesmo lugar. Justamente a ativação comportamental que a gente faz, que é uma das vias de tratamento, é justamente para você quebrar esse ciclo de autoalimentação, desse ciclo disfuncional. E é algo assim que é mágico você ver um paciente que queria muito fazer coisa A, não consegue fazer coisa A por vários meses, até anos, e com, sabe,
um olhar de um terapeuta, um olhar de um psicólogo, ele consegue fazer isso. É algo muito bonito, é uma das recompensas não implícitas e implícitas da psicologia. E aqui eu já dei spoiler para vocês, né? Quais são os possíveis caminhos. E vocês precisam entender que a TCC é a teoria cognitiva comportamental. Vocês viram a parte comportamental, a parte da ativação cognitiva. Aliás, ativação comportamental, perdão, que é a gente colocar e submeter o paciente a pequenos estímulos, para que ele tenha pequenas recompensas, pequenos estímulos, pequenas liberações de dopamina, para que ele quebre esse ciclo disfuncional que eu falei no bloco anterior. Porém, aqui você entende que a gente tem outra função, que é estimular a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? É você conseguir, sabe, sair dessa visão binária entre 0 e 1. Você conseguir enxergar o 2, enxergar o 3, enxergar o 4. Porque muitas pessoas, como eu falei lá nos blocos anteriores, têm uma visão distorcida sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. A gente vai desentortar essa visão. A flexibilidade cognitiva é você desentortar esse pensamento, falando de uma maneira mais palpável. Ou seja, você vai conseguir entender melhor suas relações, entender melhor sua vida, entender melhor como as coisas funcionam para você. E isso leva tempo, porque a gente usa uma das ferramentas muito fortes para isso, que é o questionamento socrático, que a gente coloca essas crenças à tona. A gente teste, faz técnica, faz exposição gradual, tudo isso para que o paciente ele enxergue que o mundo dele não é o que o cérebro dele enxerga, porque muitas vezes os nossos pensamentos não são confiáveis. Isso é uma coisa chata de se dizer, porque o que você pensa não é 100% confiável. É por isso que você tem que todo dia pegar um pensamento e verificar se esse pensamento é real. E é isso que a gente faz. E a gente vai chegar agora no final que você entender que a depressão ela não é uma tristeza, é um padrão psicológico persistente. Um transtorno de humor, ele não é simplesmente, estou triste aqui e é por isso que eu tenho depressão. Não, é um padrão psicológico persistente onde a gente tem vários critérios diagnósticos e você tem que apresentar no mínimo 5, com um deles sendo obrigatório, que é a anedonia. É quando você perde o gosto de fazer as coisas, como se a tua vida ficasse cinza. Então, essa é uma coisa que tem que ter em todos os diagnósticos de depressão. E se você viu esse vídeo, sente que está passando por algo, mesmo que não seja uma depressão diagnosticada, mas você está em sofrimento psicológico, te convido a me mandar uma mensagem, marcar a tua sessão, vamos entender como é que isso está acontecendo. Mas se não é o momento ainda, mas você gostou do meu conteúdo, se inscreve no canal, já vai me ajudar bastante. Então, até o próximo vídeo e também se você quiser dar uma sugestão de vídeo, comenta aqui como eu posso te ajudar. Então até o próximo vídeo, tchau!